Bom, boa noite a todos, graça e paz. Você que está nos assistindo à noite, bom dia para aquele que vai nos assistir de manhã ou à tarde. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Emanuel Ataíde, sou diretor do Seminário Betel Brasileiro aqui em São Paulo. Esse é um programa do CETEMIB, que é o Centro de Teologia do Betel Brasileiro. E é um prazer muito grande estar com vocês que têm nos acompanhado essa série de programas chamado O Legado dos Mestres, ouvindo irmãos e irmãs, pastores, missionários que têm uma trajetória ministerial que pode e tem muito a nos agregar, a nos ensinar, nos orientar. E hoje temos o prazer muito grande de ter conosco o pastor Oswaldo Coutinho, da Igreja Batista Nacional, lá no Cristo Rei, o bairro do Cristo Rei, Várzea Grande, Mato Grosso. Eu tenho um carinho muito grande por ter morado lá de 2000 a 2003, estive sob a tutela, as orientações dele, e para nós é um prazer muito grande tê-lo. Este ano, recentemente, agora esse mês, ele está completando 40 anos de ordenação pastoral, com uma trajetória belíssima na evangelização no estado do Mato Grosso e fora do Mato Grosso. Hoje teremos o prazer de ouvi-lo nessa nossa conversa. Então, pastor Oswaldo Coutinho, é um prazer muito grande tê-lo conosco. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor, da sua infância, né? Eu sei que o senhor é natural lá de Aquidauana, né? Mato Grosso do Sul. Então, Na quem verdade, é o Oswaldo Coutinho? na verdade, pastor Júnior, eu sou cuiabano. Eita, nós! Nasci em Cuiabá e fui embora daqui com 2 anos de idade e voltei com 20. Então, eu fui criado no Mato Grosso do Sul. Por isso, até o sotaque é diferente do cuiabano aqui, né? Então, fui criado em Campo Grande, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. E sou de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. Quatro homens de meu pai e mãe biológicos, e depois meus pais se separaram, e ele arrumou mais 4 filhos, e a minha mãe arrumou mais 4 também. Então nós somos ao todo 12. E eu, dos 4 primeiros filhos, fui o único criado com mãe, com a minha mãe. E separou do meu pai, depois arrumou um outro casamento, e o padrasto se dispôs a criar todos os filhos dela, mas o meu avô não deixou, só deu um filho para ela, e esse filho escolhido fui eu. Então, eu já vejo desde esse começo um propósito divino. Foi lá nesse lugar que eu tenho um encontro com Deus. Então, fui criado com só essa família de 12 irmãos, e filho do senhor Severino Coutinho, da Paraíba, paraibano, e a minha mãe, Dona Yolanda. Dona Yolanda Araújo Coutinho também, aqui do Mato Grosso. Então, me converti lá com meus 14 anos de idade, era bem adolescente ainda quando me converti, né? Mas me converti muito envolvido já com a obra de Deus. A sua família era cristã, não era cristã? Não, meu pastor. Minha família mexia muito com o espiritismo, né? Obra de macumbaria mesmo, feitiçaria. Toda a família, parentela, envolvido com isso aqui, na Grande Cuiabá. Então, acho que Deus teve um propósito de me arrancar desse meio e ser criado fora, apesar de mãe trabalhando em terreno de macumbaria, um pai, um padrasto idólatra e também vencido pela bebida também, né? Bebia muito. Mas, de toda forma, Deus me tirou desse foco aqui, e me levou
E fui criado com minha mãe, então a família realmente não tinha nada de evangélico, eu não conhecia ninguém evangélico até em 68, quando me converti, como evangélico da minha família. Nossa, que interessante. E como se deu a conversão do senhor? Como entrou Jesus aí nessa história toda? É uma história longa, Júnior, mas bonita, sabe? Na cidade aqui da Uana, tinha uma empregada na minha casa, muito enferma, muito doente, e tratando sem encontrar solução para o seu problema, a sua enfermidade. Aí correu a notícia na cidade de uma igreja que chegou lá, curando os doentes. Naquela época, o Brasil para Cristo, do saudoso Manuel de Mello. Então, chegou na cidade de aqui da Uana, invadindo assim, o Mato Grosso, que era um só estado naquela época, né? E muitos milagres. E a empregada da minha casa queria ir lá. E não tinha companhia, e a minha mãe mandou que eu fosse com ela na igreja. Eu era menino de meus 13, 14 anos, e acabei indo com a Rosa, nossa empregada, para a igreja, e fui lá, e ela acabou sendo curada, e eu também tinha um problema de um reumatismo crônico nos ossos do joelho, e um problema de sopro no coração também, né, que falava naquela época. Vivia nas mãos de médico. Eu fui na igreja, cheguei lá, e quando o pastor e me entreguei a Jesus, tá? Com 14 anos de idade, numa igrejinha pequenininha, uma meia dúzia de pessoas idosas lá, pouca gente, nada que atraísse a gente, que chamasse atenção. Os pastores eram, naquela época, novos convertidos, que eram consagrados a diácono hoje, ou a presbítero, e amanhã eram enviados para o campo já para fazer a obra. Então, sem preparo nenhum, sapateiros, mecânicos, vendedores, era assim. E eu fui curado também ali na igreja. Quando eu percebi, eu estava lá já curado. Isso foi em que ano? 1968. 1968. Eu tinha 14 anos de idade. Entrei e nunca mais saí. Aí logo eu me tornei diácono da igreja, né? Com 14 anos eu me tornei diácono da igreja. Com 16 anos eu me tornei presbítero da igreja, né, do Brasil para Cristo. Mas muito ativo, muito envolvido, muito auxiliar, muito presente, junto com o pastor, em visita, em programa de rádio, na evangelização. Eu fui pregador de praça, né, Júnior? Fui pregador de praça há muitos anos. Naquele tempo não tinha microfone, Júnior. Depois que surgiu o megafone aqui, você punha na boca, aquela cornetinha que foi surgindo, que já ajudou a gente. Mas meus 14, 15, 16, 17 anos, era abrindo congregações já abrindo congregações, tomando conta de congregação, sozinho. Olha. Então, jejum e oração, que naquele tempo era só isso. Era jejum e oração, vigília e o trabalho. Esse foi o meu seminário. Essa foi a minha formação, entendeu? O campo, a obra. Então, e desde cedo me envolvi, estou cabeça branca hoje, mexendo com esse negócio até hoje. Como foi a reação da família, da mãe, da família, quando o Oswaldo chegou em casa e falou assim, agora eu sou crente? Ei, Júnior, não houve nenhuma resistência, viu, Júnior? Tranquilo. Tranquilo. Só que os espíritos que atuavam na minha casa, na minha mãe, eles ficaram bravos. Então eles se apoderavam muito da minha mãe, sabe? Querendo matar todo mundo, querendo destruir todo mundo, querendo quebrar tudo. Eu tive um momento muito difícil da minha adolescência, vendo minha mãe possessa por espírito maligno e tentando matar as crianças, meus irmãos mais novos, e destruir tudo. Em casa era tudo quebrado, tudo quebrado.
E quando o Espírito se apoderava dela, não tinha nada que ficava na frente dela. Então, com a minha conversão, aí, ao invés de eu chamar o feiticeiro para ir lá em casa, comecei a chamar os pastores agora para ir na minha casa, expulsar aquele demônio. Foi. E aí, mas minha mãe nunca resistiu, nem meu pai, continuou na vidinha dele, ela também na dela. Ela gostava, mas não era do evangelho. E eu nunca tive problema com isso. A não ser nas minhas vigílias, no meu jejum que eu fazia, e minha mãe brigava muito, né, porque eu não queria comer, e ela queria fazer eu comer na marra. E colocava o prato de comida para mim e falava, come, tem comida, você não come, que religião doida é essa que não deixa você comer? Eu jejuava muito jejum, Júnior. Muito jejum e muita oração. Isso foi uma base, um alicerce muito forte a quem eu devo toda a minha jornada também, sabe? Toda a minha jornada. Então, quando o senhor se converteu, já começou a desenvolver o trabalho evangelístico, missionário e pregação. Já foi o início da carreira. Justamente. Como eu era um diácono de 14 anos e comecei a pregar já, não sei bem o que eu pregava, Júlio, mas eu já pregava naquele tempo. Já pregava. Sem informação nenhuma, pouca Bíblia, mas lia um texto aquele e ia embora. 40 minutos, uma hora, não sei o que eu falava em 40 minutos, uma hora. É na praça, né? Então, quando eu me converti, aí, como eu era um pregador mirim, o meu presidente do estado de Mato Grosso, ele me levava para todo lado. Quidauana, Três Lagoas, Andradina, Bauru, Campo Grande. Então, eu era um pregador, eu estava sempre com a liderança. E sempre naquelas grandes concentrações, grandes conferências, e vendo os milagres extraordinários acontecendo a olho nu mesmo, na frente a frente. Então, eu cresci assim, envolvido mesmo com a obra, mas sempre auxiliando. Então, eu tinha na minha mente que eu seria um Josué na vida, sabe, um Eliseu na vida, mas Deus mudou o meu itinerário. E falando dessa mudança, como começa a vivência agora do pastor Oswaldo na Igreja Batista Nacional em Várzea Grande? Quando eu vim para cá, para Cuiabá, em 74, não tinha Batista Nacional aqui, porque a Batista Nacional era uma denominação nova, né, Júlio? Ela estava com uns 4, 5 anos, né? Era de 67. Então, ela era uma denominação nova e estava começando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu, quando eu vim para Cuiabá com 20 anos, já era Batista Nacional. Porque eu me filiei a ela em 71. Porque houve uma cisão aqui no Mato Grosso, do Brasil para Cristo, e criou-se uma outra denominação chamada Palavra de Cristo para o Brasil, e formou-se uma outra liderança aqui. E nesse interim, eu saí com o meu pastor. Saiu com ele alguns diáconos, alguns presbíteros, e ficamos sem denominação aqui em Aquidauana. Aí ele teve um encontro numa dessas caminhadas dele, com o pastor Elias Brito Sobrinho, que era um pastor visionário, missionário, e foi o primeiro presidente da Convenção Batista Nacional no Brasil, primeiro presidente, e ele era pastor da PIB, da Primeira Igreja Batista, no Núcleo Bandeirante, em Brasília, e era uma igreja missionária. Então, o meu pastor se encontrou com ele numa viagem, conheceu e trouxe a proposta para nós filiar com a Batista. Não queríamos porque éramos pentecostais e vim filiar com a Igreja Batista, longe, não queríamos de jeito nenhum. Mas ele convenceu a gente que era uma Igreja Batista diferente. Ela renovada, acreditava na atualidade dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, essa linguagem nossa aqui que você já sabe. Então, a gente acabou aceitando. Em 71. Foi a melhor coisa que fizemos. Porque as outras duas denominações que se dividiram
começou uma briga toda no Estado, nós saímos fora com o nosso pastor, um grupo, porque muitos foram para outras denominações, na divisão, perdeu-se muita gente, em volta de 70, 71, 70. E aí eu servi o Exército aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, fiz um curso de cabo, fui cabo, passei em segundo lugar, dei baixa como terceiro sargento do Exército e entrei no Banco Itaú lá. O primeiro lugar que eu comecei a trabalhar foi no Itaú. Fiquei 2 meses no Itaú, em Aquidauana. Aí não deu para ficar no Itaú. Fui mandado embora, porque não suportei a pressão do trabalho lá, entendeu? E, no repente, assim, decidi vir para Cuiabá. Coisa que nunca passou pela minha mente, porque eu não fui criado aqui. Eu tinha pouco relacionamento com meus irmãos aqui. A minha parentela toda aqui, até hoje, não conheço eles ainda direito. Até hoje. É muita gente. E eu vim para cá. E procurei emprego. No primeiro banco que eu entrei, eu fiquei. O Cominde. Trabalhei por 10 anos. E aqui em Cuiabá eu fiquei na Quadrangular, ia na Batista, ia na Assembleia de Deus, ia cada dia fui na igreja. Depois fui aqui da ONA, em 75, dezembro, casei com a senhora Cleide, que hoje é minha esposa, Cleide Brito Coutinho, com quem tenho 3 filhos hoje, graças a Deus, e 9 netos. E eu casei e vim para cá. E ficamos aqui, sem denominação. Aí, esse meu pastor, lá daqui da UANA, encontrou, numas viagens dele, um pastor da Terceira Igreja Batista aqui de Cuiabá, na Cidade Alta, um bairro aqui. Uhum. E falou para ele, olha, lá em Cuiabá tem um rapaz, tem um casal lá em Cuiabá, foi minhas ovelhas, é bancário, está sem igreja, procure ele que ele vai te ajudar lá em Cuiabá. E eu tinha parado de andar nas igrejas naquela semana e chamado a esposa para orar, para Deus nos colocar num lugar onde pudéssemos ser úteis. Olha. Passado 3 dias, Júnior, de oração, esse pastor bateu em nossa porta. Como era de uma igreja tradicional, eu resisti um pouquinho. Mas, caindo em si, eu vi que era a resposta da oração. Uhum. Da oração. Então, eu falei, então não importa, vamos ajudar esse pastor. E ele já era um pastor também renovado, que já tinha vindo de Niterói, meio expulso para o Mato Grosso, já sabe? A tua Batista brasileira expulsando ele. Então, entrei na igreja com ele, com pouco tempo ele foi expulso, eu fui expulso com ele também. Saiu da igreja e ficamos ajudando um ao outro, cuidando um do outro. Aí decidimos abrir uma Batista Nacional. Vamos abrir uma Batista Nacional aqui, ué? Vamos abrir. E aí, Júnior, tentamos, em primeira mão não deu certo, alugamos um terreno, não deu certo, mas nós dois juntos, cuidando um do outro. Ele era novo também naquela época. E aí eu fui padrinhar um casamento aqui em Várzea Grande, numa igreja chamada Seara do Senhor. E lá, nesse casamento, eu encontrei um pastor chamado Francisco José Taborda. Famoso. Que era batista nacional, aí de São Paulo, mas pastoreava uma igreja pentecostal aqui. Aí nós nos identificamos. Ele falou, eu também sou batista nacional. Aí ele falou assim, e lá no bairro do Cristo Rei, tem um grupo, e a minha filha está nesse grupo lá. Foram expulsos da Igreja Batista Independente por causa dos dons espirituais. Tem umas 12 pessoas lá reunidas numa casa. Do senhor Valdemar Neres Rodrigues, da dona Eleusa Pereira Rodrigues. E eles estão só orando e orando lá. Quando eu soube daquilo, eu falei, eu vou lá nesse bairro Cristo Rei visitar esse pessoal. E vim com o pastor que estava comigo. Conhecemos esse pessoal. Pensa numa turma boa, Júnior. Pensa numa turma, oração. Nos identificamos, marcamos um culto,
No primeiro culto no ar livre, 8 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Já vimos como um sinal. Ali, o irmão que cedeu à frente da casa para fazer o culto já doou um pedaço de terreno, bem na avenida, no Rodemar. Aí outro já ficou a dar tábua, outro era carpinteiro, e construímos um barraquinho com madeira usada, madeira quebrada, fomos emendando, e começou em 79. Era isso que eu ia perguntar. 79. 79, isso. 79. Nasceu a congregação. Entendeu? Uhum. Dessa junção entre a gente, esse pessoal que estava aqui perdido. E outra coisa, Júnior, esse pessoal está comigo até hoje. Eita. Com exceção daqueles que o senhor levou, ou que foi para outro lugar, tá todos fundadores comigo até hoje, há 40 anos, 41 anos. Que beleza. Vocês estão vivos daqui. Casei, apresentei os filhos, casei os filhos, apresentei os filhos dos filhos. E estou casando até hoje, estou aqui, encroado aqui até hoje. Então foi muito lindo a história do nascimento da igreja aqui. É muito lindo, uma história. Eu sou o 4º pastor. Aí, naquele tempo, que é igual aquele ditado, né? Na terra de estéreo, que ele tem um olho é rei, né? Aparecia um cara que falava que era pastor, não conhecia na frente da igreja. Sou pastor, então você vai ser nosso pastor. Aí foram 3. Com exceção do pastor Tabor, que nós já conhecíamos. Foi o 3º, ficou 1 ano. E deixou em 82, e eu assumi em dezembro de 82, e agora em 2022 fazem 40 anos que sou pastor da igreja local. Eita, que beleza. 40 anos. Um ministério, e uma igreja que já emancipou mais de 25 igrejas. Dela já saíram mais de centenas de pastores, estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hoje ela tem 52 missões, congregações ligadas a ela ainda. É um trabalho gigantesco. E construímos um templo, construímos outro templo. E esse 3º templo que eu estou aqui agora, onde você já deve ter visto aí, nós estamos aqui há 9 anos já, depois de inaugurado, para a glória de Deus. 40 anos pastorado. Para aqueles que estão nos assistindo, eu tive o prazer de conhecer a igreja no ano 2000. Mais de 20 anos, era um menino. Mais de 20 anos. E aí a igreja ficou pequena, já tinha mais de um culto, 2, 3. Fez o tabernáculo do lado. Isto. Que logo também já ficou pequeno, 2, 3 cultos. E aí veio outro templo. Aí eu conheci o outro templo na fase de construção, no finalzinho. Ah, você precisa vir aqui, Júnior. Mas eu ainda não conheci ele pronto. Ele pronto ainda não. Precisa vir aqui. Mas é um complexo. Nós construímos um complexo aqui, né? Uhum. E tem o templo dentro desse complexo todo, mas tem tudo que você pensar aqui. Então, você precisa vir conhecer, vir aqui logo, ver, examinar aqui. É uma fantástica. Tem 8.200 e poucos metros de construção. Que beleza. Hoje, a igreja local, qual é o trabalho dela, tanto local e congregações? O trabalho, como assim, Júnior? Hoje ela tem os seus cultos regulares. Isto. E, além disso, eu sei que tem outras frentes. Tem um trabalho de ação social muito forte na igreja, né, Júnior? O trabalho de ação social nosso aqui é muito dinâmico, muito forte. A irmã Elizabeth e o pessoal que trabalha com ela. Temos o Centro de Recuperação, a Casa de Recuperação, né, o CT, né, a Casa Missão Filho do Homem, né, a Casa de Recuperação de Viciado em Drogas, nós trabalhamos também, né, e trabalhamos com essa visão missionária de abrir novas frentes. Hoje estamos abrindo novas frentes, sempre abrindo. Emancipando, abrindo outro, abrindo, né, e o trabalho nunca parou. Quando veio essa pandemia, graças a Deus, com essa turma que temos aqui de pastores, uma equipe muito boa, nós já estávamos com o culto online, né? Então não pegou a gente de surpresa, nós só temos continuidade da coisa.
Então, não sofremos muito com isso. Até aqui. Agora já fiz então, 2, 3 batismos aí, entendeu? Mais de 50 pessoas, 60 pessoas, e recebendo gente. Não parou, não para. Que beleza, que Não para. beleza. Então, pastor Oswaldo, diante desses 40 anos de ministério local e mais vivência ainda na vida cristã, que conselhos o senhor daria para aquele que está nos assistindo, que está começando no seminário ou está começando a vida ministerial agora? Que conselhos? E fique à vontade. Júnior, eu sempre fui uma pessoa leal à minha liderança, sabe? Eu sempre primei por isso. Sempre fui leal à minha denominação, por exemplo. Você está entendendo, Júnior? Leal. À igreja local. Tá? Eu nunca dei trabalho para pastor, por exemplo. E não achava que seria pastor. Estava bem no banco, trabalhando. E, de repente, fui chamado, fui examinado. Naquela época, por Rosivaldo Araújo ainda. Ele que me examinou, uma equipe, o pastor Natanael Paula de Souza, o primeiro pastor ordenado do Mato Grosso. Eu fui o segundo. Aí o Moacir Teixeira de Paula, o pastor Taborda, tinha mais uma turma ali. Eu fui examinado em Campo Grande, fui aprovado e fui ordenado em 12 de julho de 81. Né? Fiz 40 anos agora. E o meu conselho é que, sabe, a lealdade. O que se requer de um dispenseiro, que almeja o episcopado, é que ele seja achado fiel, sabe? Eu sempre fui fiel. Fiel no casamento, fiel no namoro, fiel no ministério, fiel no trabalho, fiel, porque fidelidade. Ou você é fiel em tudo, ou você não é fiel. Então, oração, Bíblia, porque quem para de aprender acaba esquecendo até aquilo que sabe. Não pode parar de aprender nunca. Estou sempre lendo, estudando. Eu nunca participei, nunca fiz seminário. Naquele tempo tinha Instituto Bíblico, você fazia cursinho bíblico que tinha pelo Brasil afora, e o Estéreo estava nascendo ainda em Belo Horizonte naquela época, o nosso seminário maior, quando eu pensei em ir, até parte da primeira turma, acabei não indo, acabei indo para o Exército, entendeu? E aí, mas sempre estudioso, esse cara autodidata mesmo, sempre estudando, tudo quanto é curso que saía nesse país, tanto é que eu tenho muitos certificados, sim, certificado de promílio, antigamente eu certificado de curso concluído, sabe? Então, eu lia muito. Eu fui formado no campo, na obra. Fui diácono, fui presbítero, e sempre auxiliando de perto a liderança, sempre envolvido com a obra. Porque é o ditado, quem não é visto não é lembrado, né, Júnior? Então, tá sempre junto, participando, visita. Olha, a história minha na adolescência é muito forte, pregando, orando, vigília. Então, quem tem chamado é ver o que Paulo fala com Timóteo, fala com Tito. O conselho está ali, né? Pega Timóteo, pega Tito, dá uma olhadinha e vê quais são as exigências para quem almeja isso. Não tem dificuldade. Eu sempre vai honrar a fidelidade. Eu nunca tive medo do pastorado. Nunca tive medo. Eu tive uma relutância na decisão final, porque eu não queria ser daqueles que começam e não terminam. Porque na minha adolescência, eu tinha visto muita gente começar e não terminar, ir para o campo e voltar, ir para o campo e voltar. Por quê? Não tinham preparo. Não culpo eles. Eles não tinham preparo nenhum. Mas aquilo estava na minha mente. Quando eu fui deixar o banco para aceitar o ministério integral, eu fazia
essa oração, dizendo assim: Senhor, eu estou bem no banco, mas se eu entrar nesse negócio de pastor, de ministério, eu não volto mais. Eu morro nesse negócio, eu digo assim, eu morro nesse negócio, mas não volto para trás. A minha decisão era essa. Se eu deixar aqui, entrar aqui, eu não volto para trás mais. Então, foi uma luta muito grande. Eu não saí do banco, Deus me tirou. Quando Deus tem um propósito com o homem, Deus cumpre, Deus realiza. Então, eu não caí de paraquedas no ministério, eu não forcei nada disso. Deus encontrou em mim um coração apaixonado. Deus viu em mim um coração fervoroso, de alguém que queria só servir. Só servir. Eu amava a igreja. Eu amava o povo de Deus. Eu amava o trabalho de Deus. Você está entendendo, Júnior? Então, acho que Deus me chamou, me escolheu por graça e misericórdia mesmo, me fazendo idôneo para tão nobre tarefa, mas mérito nenhum mérito. Foi a graça. Deus me capacitou, por quê, Júnior? Eu aprendi na convivência do dia a dia, eu sabia como dirigir uma igreja já, você acredita? Eu sabia, na minha juventude, quando eu assumi com 27, 28 anos, eu sabia como fazer. Eu fui diácono. Acho que eu tenho sempre aquele pensamento comigo, que todo pastor devia ser diácono primeiro. Todo prefeito deveria ser presidente de bairro primeiro. Todo deputado deveria ser vereador primeiro. Aprender. Então, eu aprendi. Então, quando eu fui para lá, eu já sabia como fazer uma assembleia, como fazer batismo, como dar a ceia. Eu sabia como levantar uma oferta na igreja. Eu sabia tudo. Por quê? Eu sempre fui um observador. Não pode estar na igreja essa moçada de hoje e ver todo dia acontecer aquilo e não se identificar com nada, não absorver nada, não aprender nada. Aí vai para o seminário é catapultado lá para o altar, para o púlpito da igreja, sem experiência nenhuma, porque o seminário não ensina isso. O seminário não faz pastor. Ele forma você no conhecimento, mas na prática, no dia a dia de uma igreja, tem que ter chamado, tem que ter vocação, não é profissão, não é profissional do público, é um chamado divino para pastorear. É muito privilégio e muita responsabilidade, não é verdade? Então, Júnior, eu não tive nenhuma dificuldade e Deus me deu essa graça de encontrar gente que me assessoravam, pessoas boas, pessoas maravilhosas, sabe? Então, eu fui sempre cercado de pessoas fiéis também, idôneas. Eu sou um pastor de uma igreja de 40 anos que nunca teve divisão. Eu nunca tive crise ministerial. Eu nunca pensei em voltar atrás, pensei em desistir, nunca pensei em abandonar ministério. Como nunca me afastei também de igreja, nunca me desviei, nunca me senti fraco na fé, nunca fui fraco de fé, não sei o que é isso. Então, é uma vida assim, e uma dinâmica baseada, firmado na misericórdia, na graça. Entendeu? Então, estou aqui até hoje, terminando minha carreira, já pronto para passar o bastão aí para adiante, consciência limpa do dever cumprido, e continuar servindo Jesus até o fim do meu dia, porque, como diz o pastor Ernesto Nini, eu não quero morrer de pijama, quero morrer de farda. Essa fala dele, eu tive o prazer de conhecer o pastor Enéas. O soldado, aquele R bem puxado, o soldado morto enfrentado. Pastor Enéas, a todos. Mas, Júnior, é uma história longa, sabe, Júnior? Aí me casei com uma pessoa maravilhosa, né, Júnior? Sim. Porque se o camarada é o mesmo episcopado, casar errado, Júnior, pode parar, sentar no banco
e vai ser crente mesmo de igreja. Porque para o ministério não dá. Deus me deu uma pastora, uma companheira, uma mãe, uma esposa, uma líder na igreja, sabe? Uma cooperadora, uma mulher sempre envolvida com a obra. Então, sem a Cleide, eu não teria, quem sabe, enfrentado isso. O coração dela é tão quanto eu, apaixonado pela obra, sabe? Então, o trabalho da Cleide aqui é fundamental. Está aí, já atendendo gente agora, conversando, atendendo, não para. Aos 65 anos de idade, é a mesma mulher de 40 anos atrás, trabalhando em tudo nessa igreja. Viu? Para você que está nos ouvindo, o casamento, cuidado, Casamento. pensar bem na pessoa que você vai escolher para caminhar junto, senão vai dar problema. Vai dar problema, Júlio. Aí não adianta. Estou cansado de ver pastores, bons homens de Deus, homens fantásticos, tinha tudo para o salvou, ministerialmente falando, mas totalmente detido, paralisado, porque não pode contar com a companheira, ela não casou, quem sabe, com um pastor, como muitas dizem, não casei com um pastor. Então, se o camarada sente se chamar essa vocação, pense 1000 vezes antes de casar. Conheça profundamente a pessoa. Sonde isso, converse muito, seja sincero, tenha franqueza com a pessoa e fala dos seus sonhos e da sua vontade de fazer a obra de Deus. Senão, é problema. É problema. Bom, está aqui conosco o primogênito. O primogênito pode falar? Pô, que legal. Cadê ele? Oséias. Oséias. O meu primogênito está aqui? Tá na sala, tá aí do na nosso sala. lado. Sem ele, eu não sei fazer essas coisas aqui, não é? Ele é meu guri. É o meu guri. É tudo ok, Júnior? Pode vir o Zé aqui? Pode. Cadê o seu Zé? Pode. Tá vindo aí. Você não quer abrir a câmera, não, Zé? Pode abrir. Só arrumar o áudio. Ele tá arrumando o áudio. Eu tô ouvindo Abre você. câmera. Tá ouvindo ele já? Tô. Tá ouvindo. Bom, para quem... Então, mas Júnior, você tem que vir aqui, Júnior. Opa! Estamos vindo aqui, não, gente. Opa, o seu pastor José acerta com você vir aqui para ter uma noção geral das coisas. Ótimo. Pessoal que está nos assistindo, o pastor Oséias, o filho mais velho, tem o pastor Oswaldo Júnior. Ainda chamam... Como é que chamam o Oswaldo Júnior? Pastor Oswaldo Juninho? Se falar Juninho, você apanha. Pai, que pastor Juninho, pastor Oswaldo Júnior, ou então pastor Júnior. Juninho é lá em casa. Temos também Eliane. Então, Eliane, abençoada. Os netos também na carreira, né? Todo mundo envolvido aqui, Júnior. Olha, todo mundo já está trabalhando na mídia, todo mundo já ensaiando, tocando, a maioria. Que bom. Graças a Deus. Pastor Oséias, bem-vindo. E aí, meu nobre, tudo bem? Tudo jóia. O pastor Oséias é o pastor... Agora me atualiza. O pastor de música... Terminando aqui o mandato, estou com 3 ministérios aqui da igreja. Pastor da família, de crianças e de louvor. Só isso. Três grandes ministérios. Viu, pastor Oswaldo? Quem tem 3, tem 4. Por isso que eu estou largando a mão já de 1, 2, para não ter 4. Mas que bom, que bom. Legal. É um prazer ouvi-lo e creia que eu sou muito grato pela vida do senhor, pela bênção na minha vida, na minha família, e para aqueles que estão nos assistindo, obra em... Cortou um pouquinho aqui, mano. Isso. Ele é filho.
para concluir o dia do seu Verdade. mulheres que têm sido bênção para a igreja brasileira. Na formação, na evangelização, e hoje tivemos o Brasil. Pronto. Voltou. Tá, Voltou. tá ouvindo? Agora melhorou, Júnior. Agora sabe. O senhor está ouvindo? Está ouvindo, Zé? Não, eu saí para não Ah, estou ouvindo. Estou ouvindo. O senhor quer dar umas palavras finais para a gente encerrar essa conversa? Por favor, fique à vontade. Olha, pastor Emanuel Ataíde, quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder participar deste momento com você, deixar um abraço carinhoso para toda a sua família, esposa, filhos, e para sua mamãe, tão querida por nós aqui, inesquecível missionária Penha, inesquecível, e agradecer a Deus esse privilégio de poder compartilhar um pouquinho, através dessa live, com tanta gente que vai nos assistir posteriormente. E que Deus possa, de alguma maneira, usar essa entrevista para despertar corações, vocações, e encontrar pessoas que estão dispostas, porque o que Deus quer é disponibilidade. Se Deus encontrar uma pessoa com disponibilidade, Deus está pronto para usá-la. Se coloca à disposição de Deus, porque Deus espera de nós também um eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então a gente tem que se apresentar também. Então que Deus possa abençoar essa nossa conversa e isso tenha um resultado esperado, um resultado maravilhoso dessa entrevista e dizer a você que eu estou aqui sempre à disposição, né? Naquilo que puder ser útil, né? Sempre à disposição. E aos vocacionados que não se esqueçam. O que Deus quer de você é somente lealdade. Seja leal em tudo que você for fazer. Agora, a partir de agora, seus primeiros passos, seus sonhos, seus propósitos. Um homem leal será sempre colocado entre os nobres, entre os ilustres, será sempre honrado por Deus. Então, que Deus abençoe você, Júnior, por essa iniciativa. Muito obrigado pelo privilégio. Deus abençoe. Parou. Terminou? Pronto.